1979, o mundo era diferente. Os computadores que abrigavam as informações dos bancos brasileiros ocupavam salas inteiras. O carro mais vendido no Brasil ainda era o Fusca. A era do computador pessoal já se anunciava. Com o crescimento econômico, ampliaram-se as obras de infraestrutura. Para avançar, o governo federal precisava de uma fonte confiável de financiamento. Nos anos 70, com o lançamento das letras do Tesouro Nacional, as famosas LTNs, houve um aumento significante na troca de reservas bancárias entre instituições financeiras. E isso deu dinamismo ao mercado secundário e agilidade na condução da política monetária. Um simples pedaço de papel podia ter um valor exorbitante, e os processos para o registro da cautela e transações demandavam rotinas exaustivas, que são inimagináveis para os dias de hoje. Foi nesse contexto que surgiu o Selic, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Era um mundo, olhando de hoje, em slow motion. Porque tudo você tinha que conferir no detalhe, era no olho. Então a quantidade de coisas que você conseguia fazer era muito menor. Então, tudo era muito mais lento para acontecer. Dois, assim, se é físico, putz, você tem que organizar para você não perder. Depois você precisa colocar um lugar que não tem incêndio, né? Porque se pega fogo, você perdeu milhões, né? Depois, quando você transaciona, você tem que transportar com segurança. Então, assim, é carro blindado para cá e para lá. Eles vinham em carro forte, porque, imagina, se alguém descobre que está com 100 mil títulos, é um valor financeiro tão alto que o cara tinha que vir num carro forte com papel para chegar no Banco Central e depois pegar o carro forte e voltar. Imagina o custo de negociação disso. Eu, por exemplo, saía de São Paulo, eu ia fazer liquidação em Porto Alegre, eu pegava o avião com uma mala cheia de títulos, mala de viagem, cheia de títulos, descia, ia lá no cliente, ele me pagava, pegava a mala cheia de dinheiro de novo, de volta, cheia de moeda, papel moeda, pegava o avião e voltava. E queriam que eu despachasse a mala. Eu falava, se vocês se responsabilizarem por isso aqui, tudo bem. Então o sujeito da companhia aérea, ele vinha, acompanhava pelo lado de lá do vidro e me entregava a mala na porta do avião. E eu subia com aquilo ali, estava dentro do avião com aquela mala. E pegava depois o carro, um táxi e vinha para minha casa. Porque eu chegava tarde à noite em casa. No dia seguinte pegava um táxi para o escritório. Era uma loucura isso. Se você pensar, era um absurdo o risco que a gente corria. Então, você me pergunta qual era a importância do Selic. O Selic foi uma das coisas melhores que aconteceram. Então, como é que é a Casa Forte lá? Nós tínhamos os escaninhos, por exemplo, o Bradesco tinha um escaninho, Itaú tinha outro, Comin tinha outro. Aí tirava dali, ia no escaninho do banco, do outro banco, do banco B, e colocava ali. Já viu que isso aí era uma verdadeira loucura. Quando uma vez caiu uma LTN dessa atrás da gaveta e a contabilidade não fechava à noite de jeito nenhum, porque a ficha era tudo físico, lembra que era tudo físico. Uma da LTN caiu lá, então quando foi contar para bater o físico com a custódia, não fechava, estava faltando. Então, assim, as rotinas para controle disso eram exaustivas. E você queria trocar reserva com a outra instituição, aí você trazia para cá uma carta de transferência dizendo, Selic, eu autorizo você a transferir aqui da minha custódia 300 LTNs para a custódia desse banco aqui. Essa carta de transferência era a chancela para o Selic transferir esses títulos da custódia de um para outro. Ao Banco Central do Brasil, Gerência da Dívida Pública, senhor gerente, vimos para presente solicitar a transferência dos títulos abaixo discriminados da nossa conta para a conta do Banco B. Aí o que tinha que aparecer? Número da cautela, data de emissão, data de vencimento do papel, valor de face do papel. Acho que são só são esses detalhes. Em 1974, a então Andima, hoje Ambima,
firmou uma parceria com o Banco Central para ajudar a automatização da negociação de títulos públicos. O acordo previa que o Banco Central se encarregasse da gestão do sistema e a Andima ficaria encarregada de alugar os equipamentos necessários para armazenar as informações. Era o embrião do Selic, o sistema GDIP. E nessa época, começou o Carlos Brandão, que era o gerente da dívida pública, que é praticamente o autor, o grande homem de visão, estava implantando o mercado aberto e ele estava implantando a custódia de títulos lá. Então, aí eu entro na história. Eu trabalhava na gerência do meio circulante, mas prestava serviço na Associação do Banco Central, Associação dos Servidores do Banco Central. E lá, nessa associação, eles tinham lá um mini computador da Boros, na época Boros. Era um mini computador Boros TC500, era um computador pequenininho, parecia uma máquina daquela de contador, sabe? Então, ela tinha cartões perfurados. Então, essa máquina, ela só fazia a posição de custódia, não sabia fazer, só fazia a posição de custódia ali, só gravava o montante ali ao final do dia. Boros, o Algos 360, quer dizer, uma máquina que hoje qualquer pessoa com um celular tem muito mais poder de processamento do que tinha naquele computador. Aí ele soube, através do rapaz que trabalha na Boros, tem um camarada ali nas BAC, da associação, que ele mexe com isso aí, ele é do Banco Central e conhece, está trabalhando direito. Aí o Brandão falou assim, então vou requisitar esse cara para cá. O Selic sempre foi um sistema de vanguarda, porque em 78 não se pensava em ter um sistema escritural. Então, assim, já a GDIP naquela época já era um sistema de vanguarda, o pessoal já pensou grande quando foi aos Estados Unidos. Nós fomos para lá e começamos a ver a movimentação, era tudo terminal e tudo reserva e recursos imediatamente disponíveis. Então nós voltamos de lá com essa ideia. Então eles fizeram essa viagem. Então eles viram, isso é o que temos que fazer aqui no país, é o mais moderno. Só que eles não se mantiveram só no que eles viram lá. Até o que eles queriam fazer lá, já que eu vou fazer uma coisa nova, eu vou implantar aqui. Por exemplo, custódia de títulos. Eu não quero custódia física. Lá nos Estados Unidos tem gente que quer ter a custódia porque o cara quer ver o papel na mão dele. Aqui não vai existir esse cara. Aqui vai sair por decreto. Não, aqui é tudo virtual. A custódia não vai ser mais física. Como é que seria esse sistema? Uma coisa que nós vimos lá nos Estados Unidos, que era nosso inconcebível por aqui. Nós tínhamos sessões lá nos bancos, inclusive o Citibank, por exemplo, tinha uma sessão com sei lá, 30 pessoas procurando diferença no sistema do Federal Reserve. Aí nós começamos a imaginar como é que nós poderíamos evitar isso, que seria uma coisa louca, porque lá só uma ponta lançava. Então veio a ideia do duplo comando. Eu lanço, vendedor, você lança, que é comprador. Então isso foi ao ar no dia 23 de outubro de 1979. Foi só a parte de custódia. Nós não fizemos tudo uma vez só, não. Fizemos uma vez, fizemos só a parte de custódia. Aí levamos, no dia 14 de novembro, nós incluímos o valor financeiro nas operações. Aí já era a Vera. Nós registrávamos os valores financeiros a partir de 23 de outubro, mas aquilo não valia nada. Era mais um registro. É para testar o sistema. Como é que faria? Como iria ser? Até que chegar no dia 14 de novembro, por sorte nossa, correu tudo bem, não houve problema nenhum. Foi tudo, correu direitinho. Implantou-se o Selic. A chegada do Selic em 1979 veio para revolucionar o mercado. Quem atuava no Selic na época diz que foi uma transformação quase instantânea. O sistema dava agilidade, eliminava a falsificação de títulos e possíveis fraudes. Mas mesmo assim,
muitas evoluções ainda estavam por vir. Quando você tinha um leilão de títulos, bastava o chefe olhar para baixo que ele já sabia a demanda do leilão, dada a quantidade de gente que estava lá embaixo. Ele já juntava aqui embaixo para entregar os envelopes. Muitos deles alugavam aqui perto hotel, por quê? Porque a instituição financeira dava os envelopes para eles e falava assim, olha, esse envelope é o azul. Assim, gerencial isso, tá? É o azul, está com a taxa tal. Esse aqui é o verde, está com a taxa tal. Esse aqui é o amarelo, está com a taxa tal. Chegou a ser engraçado, né? Como é que faziam? As pessoas, 11h30 tinham que entregar. Então, como o centro financeiro era aqui no Rio, eles vinham os contínuos correndo. Às 11h25, o cara tinha cronometrado quanto tempo ele levava lá da Rio Branco até aqui, o outro lá da Uruguaiana. Cada banco largava o contínuo com aquela proposta correndo para vir aqui e entregar na porta do banco. Aí depois descobriram, não, mas nesses 5 minutos pode ter uma variação financeira, por causa na época da inflação, havia mesmo. Então a minha proposta, eu vou levar 3 envelopes, um azul, um amarelo e um verde. E por telefone... Lembra que naquela época não se tinha celular, ele ia para o telefone do hotel para discar, para o telefone para o orelhão para discar. Qual o envelope que eu entrego, não sei o quê, ele esperava as ordens para entregar, né? Então tem histórias que são fatos reais, né? A pessoa pensa que é brincadeira, mas não é. De alguém gritar pega ladrão, e segurarem o contínuo com a proposta e o banco não conseguir comprar os títulos públicos. Os títulos públicos também são uma forma da União e os estados financiarem seu déficit. No início dos anos 80, com a implantação do sistema automatizado, a negociação ganhou liquidez e o mercado de títulos cresceu rapidamente. Era um momento difícil. O país enfrentava uma recessão e a hiperinflação. O Selic teve papel importantíssimo na economia brasileira ao longo de diversos planos econômicos e crises que se seguiram. Como que eu fui conhecer de fato o Selic? Foi durante os planos econômicos, porque nesse período nós encaramos diversos planos econômicos. O Plano Cruzado em 1986, o Plano Bresser em 1987, o Plano Verão em 1989, depois, já em 90, o Plano Collor. Então foi exatamente nesse período que eu observei o quão valioso era o sistema Selic. O mercado de títulos passou com certa tranquilidade pelo descontrole de preços. Não se pode dizer o mesmo do confisco da poupança em 1990. O Plano Collor foi a maior crise do sistema e, pela primeira vez em sua história, e única, o Selic teve que desligar seus computadores. Todas as negociações ficaram paradas à espera de uma definição do governo recém-eleito. Quando veio a ordem de ligar os computadores, o dilema era: o que fazer com os títulos que tinham vencido durante a paralisação? A ideia macro, talvez, eu não sou economista, não posso analisar você se a ideia macro foi maravilhosa. Talvez seja. Mas o micro, na hora de executar, eles não sabiam de absolutamente nada. Mas isso levou 15 dias. O Selic totalmente parado, e o mercado totalmente parado. Nós não tínhamos controle absolutamente. A parte de contábil, que é a parte de política monetária, como é que está isso, como é que está aquilo, ninguém sabia de nada. 20% dos títulos seriam resgatados na nova moeda e 80% do mesmo título teria vencimento postergado para ser pago em 12 prestações mensais e sucessivas depois de 1 ano e meio. Nós ficávamos aqui praticamente, dentro do Banco Central, 18 horas por dia. 15 dias parado. Por quê? Porque eles não sabiam dar as definições para que a gente desenvolvesse o sistema. E a gente também não podia dizer, vamos fazer assim, sem passar pela decisão deles. Eu vou liberar o título. No resgate eu pago em dinheiro, pago em cruzado, pago em cruzeiro. Em que moeda eu vou pagar? A gente ficava vendo televisão, né? Para ver o que eles vão fazer. Desses 15 dias, assim, 10 dias,
A gente ficou esperando decisões governamentais que não vinham. Depois desses 15 dias, quando a gente conseguiu mexer no sistema, tivemos algumas definições, demos outras definições e foram aprovadas, a gente rodava 3 dias num dia único. Então, cerca de uma semana, a gente colocou tudo em dia. Foi a pior fase que eu já passei na minha vida aqui dentro do Banco Central com o Selic. Após tempos nebulosos, veio o Plano Real trazendo estabilidade para a nossa economia. E já no final do último governo de Fernando Henrique, surgiu um novo desafio ao Selic: a implantação do sistema de pagamentos brasileiro. Com o SPB, todas as operações passariam a ser liquidadas na hora, e não mais de um dia para o outro. Assim, eliminou-se de vez o risco nessas operações. Foi um grande desafio para todo o mercado financeiro. O SPB, ele foi uma coisa super interessante, né? Eu tinha entrado recentemente no Banco Central. O Gustavo da Mota Machado era o chefe do DEBAN. E eu tinha 3 departamentos, né? DEBAN, DEMAB e DEPIN, né? E aí despachava toda semana, né? Um dia eu cheguei, Gustavo, o que a gente pode fazer para melhorar o sistema de pagamentos? Porque o nosso sistema de pagamentos, ele é uma consequência da nossa história, então era uma certa coxa de retalhos. Ou seja, ele não estava construído de uma maneira eficiente, sim histórica. Você vai, não, então, sabe, puxadinho? Vou fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali e tal. Da melhor maneira possível, mas sem planejamento. Ele falou, olha, é cara muito formal, né? Assim, olha, diretor, e a gente estuda há muitos anos. Estamos indo tudo que é fórum, vendo todos os vários países fizeram grandes mudanças no sistema de pagamentos. A gente sabe exatamente o que precisa fazer. O SPB foi uma revolução no sistema financeiro. O primeiro ponto é que ele gerou uma redução do risco sistêmico. As instituições financeiras, elas podiam ficar com a reserva bancária negativa. E o Banco Central só descobriria isso depois com o mercado fechado, né, à noite. Então, o risco de crédito ficava no Banco Central. De novo, por essa coisa histórica, o sistema de pagamentos brasileiro ele não tinha nenhum nível de proteção para o sistema. Quer dizer que se alguém quebrasse, o sistema todo quebrava. Por conta disso, o sistema permitia que os bancos sacassem a descoberto da sua conta no Banco Central. Bom, resultado, toda vez que um banco quebrava em cima do governo, em cima de nós. Então, já tinha custado centenas de bilhões essa história. A mudança do SPB é que os sistemas operados pelo Banco Central iam ter liquidação bruta em tempo real. E o que é isso? A cada operação de compra e venda de títulos ia ter que ser feita a liquidação financeira. O vendedor teria que ter o dinheiro para fazer o pagamento para o comprador naquele momento. Se não tivesse o dinheiro, a operação não era feita. E só com isso, só com essa medida, que o Banco Central ia de fato assumir risco zero. E o Selic, ele não foi concebido para funcionar dessa forma. O Selic, então, começou a funcionar em 79 e até 22 de abril de 2002 não funcionou dessa forma. E o projeto para essa adaptação foi uma loucura. Então, houve uma série de reuniões dentro do Banco Central e de reuniões com entidades de classe, reuniões com o mercado financeiro, para que se chegasse ao desenho final do novo SPB. Discussões não só da parte do desenho, das operações, mas também de soluções tecnológicas. O SPB caminhou para o estado da arte, mas o desafio, primeiro grande desafio era implantar aquilo num tempo muito escasso. Porque eu acho que no mundo não existe caso de implantar um sistema de pagamentos em 2, 3 anos. É 10 anos a 15 anos. Não tem isso, só brasileiro, isso é coisa de brasileiro. E não vou dizer que não teve risco, não, teve risco. Teve risco. E a implantação, eu acho que ela atrasou 6 meses, mas foi uma coisa negociada com o Banco Central. Os momentos finais foram de tensão, né? Porque sempre há uma preocupação, se o sistema iria ter fluidez, se ele poderia ficar fora do ar por um período prolongado de tempo, isso gerar um impacto maior no mercado, no momento que o mercado enfrentava volatilidade. O primeiro momento de ligar lá foi o que chama de Big Bang.
implantação em Big Bang. Morreu o sistema velho hoje, começou o sistema novo amanhã. E assim, não tinha volta, tem que funcionar. Uma virada, foi realmente reviramos todo o sistema de pagamentos brasileiro, mas hoje você faz uma TED, né, no celular. Ontem mesmo eu fiz que legal. Ninguém imaginava um negócio desse, né? Ninguém imaginava. Realmente foi uma evolução muito grande e ele virou referência, inclusive para o mundo. Eu até me recordo que após a implantação do novo sistema, houve uma missão do BIS e o nosso sistema foi qualificado como um dos melhores do mundo, se não o melhor. O Brasil passou, a partir do SPB, a ter o sistema de pagamento mais moderno do mundo. Por quê? Uma razão muito simples. Nós vimos todas as mudanças que tinham no mundo, vimos que deu certo, que não deu, aplicamos aqui. No caso do SPB, assim, o pessoal que trabalhou na época no DEMAB, na divisão do Selic, na edição em particular, junto com o pessoal em comparação com o pessoal da Andima, eles fizeram muito pelo país. E nem sempre esse mérito é reconhecido. O processo de inovação tecnológica do Selic é contínuo. A cada dia surgem novas melhorias, buscando cada vez mais dar dinamismo às suas operações. Após o SPB, diversos avanços tornaram as transações muito menos burocráticas e cada vez mais transparentes. E com o surgimento do Tesouro Direto, popularizou-se ainda mais os investimentos em títulos públicos. Essas evoluções e a dedicação diária da equipe do Selic faz do sistema uma grande referência no Brasil e no mundo. O Selic não para de evoluir nunca. Ele está sempre... Ele não é um sistema estável, ele é um sistema o tempo todo se pensando em coisas novas. Não é aquela plataforma que você criou e ela se mantém e vai ser modificada a cada ano. Não, ela é modificada a cada dia. O sistema ele continua em evolução, né? Isso é uma coisa interessante. Tem vários desafios que vão chegando para o sistema, porque é uma área que tem muita tecnologia envolvida, então você está sempre avançando. Falando um pouco do que já aconteceu, eu destacaria aí, vamos dizer, 3 etapas, né, se a gente pudesse dizer assim, do Selic, 3 ou 4 etapas que foram pós-SPB de destaque, né? Uma foi em 2010, quando a gente desenvolveu o chamado novo cadastro. Antes do cadastro, ele tinha que fazer um requerimento para o Banco Central em papel, assinado por pessoa autorizada, em cartão de autógrafo, entregar aqui e a gente levava 1, 2, 3 dias para chegar e fazer o registro. Com a entrada do novo cadastro em produção, ele mesmo cadastra a conta e no segundo seguinte ele pode usar. Então, coisa que envolvia papel e levava 3 dias, 4 dias às vezes, ele começou a fazer sem nenhum formulário em papel, instantaneamente. Né? E na sequência, a gente teve aí também depois, ou praticamente junto, a questão das contas de liquidação das instituições corretoras, que não eram bancos e era uma demanda também antiga, então o Selic também conseguiu atender a isso. Num período um pouco mais recente, também foi um outro grande desafio, que todas as contas no Selic passaram a ser individualizadas. Né? O que é isso? É que hoje, qualquer cliente que tenha título público, ele tem uma conta, uma posição individual no Selic. Esses avanços contribuíram bastante para você dar a opção de investimento segura no país, né? E poder crescer a base de investidores. Acho que isso aí foi também fundamental para você ter essa possibilidade de crescimento dessa base de investidores, e não só de investidores locais. Hoje a gente tem cerca já chegou a 20%, hoje está em torno de 12% da dívida pública com investidores estrangeiros, né? Então isso também é um avanço. A gente tem, por exemplo, alguns órgãos internacionais que se dedicam a avaliar em diversos países exatamente os sistemas de custódia como o Selic, né? E para que é feita essa avaliação? Para que eles possam divulgar para investidores internacionais a questão de segurança, da credibilidade do sistema nos vários países para tomada de decisão de investimento. Então, a gente, ao longo desses anos todos, a gente tem recebido diversos desses órgãos para testar a segurança, a credibilidade
e a confiança do sistema, né? Hoje o Selic fica em operação 99,8% do tempo, então é um índice que a gente persegue, assim, acho que no mês passado nós alcançamos 100% de operação. É quase um karma, que karma não seria a palavra correta, é uma obsessão nossa, né? Nós estamos o tempo todo preocupados, principalmente depois de 2002 para cá, depois do SPB, que o Selic esteja quase que sua totalidade, o seu tempo que ele está no ar, disponível. Então, como exemplo, nós estamos há acredito que mais de 450 dias sem uma falha no Selic. O Selic não para mais de 450 dias e nós não podemos parar. Hoje, uma das taxas mais famosas da economia, a taxa Selic, foi roubar o nome do sistema, né? O sistema emprestou o nome dele à taxa. Eu acredito que a maioria das pessoas não faça ideia de onde vem as taxas Selic. Por que Selic? O que é Selic, né? Acho que a maioria das pessoas que ouve falar todo dia nos jornais na taxa Selic não sabe que o nome foi tomado emprestado de um sistema que por trás está regulando a troca, a custódia, a liquidação de operações em títulos do Tesouro entre instituições, dealers e Banco Central e Tesouro, etc. Então, é muito interessante, né? Como um sistema, que a princípio é uma coisa que está ali só para te ajudar, né? Que é uma coisa que geralmente é invisível, né? Porque o sistema bom ele é invisível, né? Porque se ele começa a aparecer muito é porque ele não está funcionando bem. Eu costumo dizer para o pessoal que hoje o Selic é quase que imperceptível, o que é um bom sinal. Ele não dá problema, ele não traz insegurança, ele não traz preocupações. Na verdade, ele faz muitas outras coisas que nos dão uma tranquilidade enorme no dia a dia e facilitam muito a vida do investidor que vem para o Brasil buscando uma alternativa de investimento. Ele vem e fica muito tranquilo em relação à forma como o Selic foi estabelecido, as suas regras, a questão de ser um sistema de DVP, que, portanto, os riscos são mínimos de você ter algum tipo de transação não bem concretizada, não bem formalizada. Esse tipo de situação, no caso do Selic, ele foi praticamente eliminado, o que ajuda muito no bom andamento do mercado financeiro, né? O mais importante para a expansão do mercado é a segurança que o Selic traz. A agilidade, a facilidade, isso tudo ocorrer de forma eficiente e barata para o sistema, que o custo de transação não seja algo relevante. Acho que são essas coisas que dão a garantia para o cidadão, para o investidor, para o sistema bancário, para o resto dos participantes de mercado, a indústria de fundo que tem crescido bastante. Essa segurança é o que permite o crescimento da indústria da poupança no Brasil, né? Quando uma pessoa está lá com os recursos dela investidos num fundo de investimento, ligados aí à poupança geral, né? Provavelmente aqueles recursos que ele alocou naquele fundo estão de alguma forma investidos ou uma parte deles investido num título público que está custodiado no Selic. Então, acho que esse senso de responsabilidade, da importância de você estar lidando com um sistema que tem recursos transitando de grandes instituições financeiras, mas também do poupador final lá, que pode ser, hoje, com uma democratização aí das modalidades de investimento. O Tesouro Direto é um avanço sensacional, né? Ele permitiu que pessoas físicas como nós tenhamos acesso direto a comprar título público, sem necessariamente usar um fundo para intermediar, enfim, e é um serviço que hoje muitas corretoras praticamente oferecem de graça, né? O acesso, e você compra um título, né? Esse título é um códigozinho que está onde? Está lá no Selic. O que a gente está vendo no resto do mundo, desde a crise de 2008, é justamente uma busca pela segurança que o Selic dá. Então, as operações, por exemplo, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Banco Central Americano, está buscando uma referência de taxa garantida por títulos públicos federais, no caso, treasuries americanas. Isso já tinha no Brasil com o sistema Selic desde o início da década de 80 ao final da década de 70. O Selic é um dos melhores exemplos de sucesso das parcerias entre o governo e a iniciativa privada no Brasil. A parceria não se limitou à implantação do sistema. Trouxe também agilidade e eficiência a todos os processos. Hoje,
ela transcende a operação do sistema ao estabelecer o diálogo entre os participantes do mercado e o Banco Central. Existe um certo preconceito, né? Autoridade ou não autoridade. Na verdade, assim, para algumas coisas, realmente tem que ser unilateral. É o regulador, é quem fiscaliza, quem, afinal, disciplina muitas vezes. Agora, por outro lado, se você vai desenvolver um negócio para melhorar o sistema, fazer unilateralmente é um erro. Porque é muito difícil você acertar se você só tem um ponto de vista. Não consigo enxergar que se só tivesse na mão do mercado ou na mão do governo, o Selic teria passado por tantos momentos que se passou, por tantas crises, por tantas modificações, por tantas evoluções tecnológicas, com tanto sucesso. Eu acho que o convênio é fundamental para isso. Eu diria que talvez seja um exemplo, se não o exemplo, da melhor parceria público-privada que a gente já viu em funcionamento no país. Pelo tempo que ela existe, pela importância que ele adquire, né? Pelos valores que são movimentados, né? Pela sua importância no dia a dia das instituições e do mercado como um todo. Então, é uma parceria público-privada que realmente funciona e vem funcionando há 40 anos muito bem. E cresce a cada dia, né? Existe uma maturidade muito grande nas questões, existe uma relação direta, enfim, muito transparente em relação ao que tem que se fazer. O mercado tem apoiado bastante as iniciativas do Bacen e o Bacen, por outro lado, tem atendido todos os anseios do mercado. Então, creio que essa parceria é uma parceria que será duradoura, tá certo? E a gente preza, né? E a gente espera que isso seja extensivo a outros órgãos similares ao Banco Central. É a possibilidade de um órgão público, que é regulador e tem uma importância tremenda na gestão como órgão regulador do mercado financeiro, né, que é o Banco Central, poder ouvir o mercado, relacionar-se com o mercado, entender as necessidades do mercado e também o mercado entender as necessidades do órgão regulador para alinhar as expectativas, definir as regras daquele sistema, implementar, testar, tudo a 4 mãos. E até onde a gente conhece dos mercados desenvolvidos, dos principais mercados, das principais economias, a gente não tem notícia de uma parceria tão importante, tão bem sucedida como essa. Eu conheci o sistema pelo outro lado, pelo lado do usuário, e pelo lado do usuário você sempre identificou que é eficiência, quer dizer, você faz a operação, a parte da liquidação e o negócio funciona super bem. Depois que você praticamente vem para o outro lado da mesa e entende toda a complexidade e que é o convênio, essa relação setor privado, setor público, o desenvolvimento, o time envolvido para estar gerenciando todo esse sistema. A beleza disso tudo, na prática, é que tudo isso não envolve dinheiro público, né? Não envolve, não há nenhum tipo de repasse financeiro entre governo e Ambima e vice-versa. Isso traz para a Ambima uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, deixa a gente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Então, a gente já foi até procurado por outros órgãos querendo entender como é que essa parceria foi montada e como ela tem dado certo ao longo desses anos todos, né? Essa parceria permitiu que todas as inovações feitas no mercado financeiro, que ocorre com frequência e em curto tempo, pudessem ser acompanhadas pelo sistema Selic. Foi isso, aliás, que até hoje faz com que o Selic permaneça como o principal sistema de liquidação e de custódia do mercado financeiro. Ao longo desses anos todos, né, de parceria, é muito fácil nós sentarmos com uma associação, né, e conversarmos diretamente com aqueles que podem trazer ideias, sugestões e até um desenho mais próximo daquilo que vai trazer eficiência para o funcionamento do mercado. A relação entre as partes hoje é uma relação tão assim, profunda e de longa data que acontece muito fácil. Então, o mercado discute e tem uma interação muito eficiente com o Banco Central. Quer dizer, hoje é difícil imaginar como seria sem ter. Então, assim,
Isso aqui é um caso bem claro de sucesso, de uma parceria de sucesso. E assim, quando você fala dos números, né, os números assustam. É um sistema que movimenta 3,1, 3,2 tri num dia normal. Quando você tem o dia seguinte, a reunião do Copom, você tem a meta da taxa Selic estabelecida. A gente sente isso no Selic, porque nesse dia, no dia seguinte que a meta da taxa Selic foi determinada, o movimento do Selic cresce de 3 trilhões para 5 trilhões. Os desafios para o Selic não param. E à medida que o mercado cresce e se diversifica, o desafio é garantir que o sistema esteja preparado para inovar cada vez mais rápido. A busca incessante por evolução segue dia após dia, sempre inspirada por aqueles que implantaram o sistema há 40 anos. Olhando para frente, eu acho que o grande desafio é que essas mudanças e a inovação vão acontecer em ciclos muito mais curtos. A necessidade de estar inovando e estar à frente vem acelerando muito. Os ciclos são menores. Então, o grande desafio é conseguir aumentar esse ritmo. Porque o próximo estágio, né, o que na verdade já está acontecendo através das corretoras mais modernas, você pluga as plataformas e cada vez mais você vai dando acesso a um número maior de investidores. E um dos ativos financeiros mais seguros, mais líquidos e mais confiáveis são os títulos públicos brasileiros. E para que isso aconteça, a plataforma tem que estar disponível, o sistema tem que ser acessível, tem que ser de alguma forma facilitador do desenvolvimento desse mercado. Novos produtos estão sendo criados, esses novos produtos eles precisam de conexões diferentes entre as instituições financeiras e o mercado e, por sua vez, precisa de uma conexão também, uma nova conexão, uma conexão diferente dentro do sistema Selic, né? Isso tudo está sendo estudado, está sendo preparado para que a gente possa acompanhar essas inovações como um todo, né? Não só, quando a gente fala em inovação tecnológica, não se ater só ali ao sistema em si, né? Tem todo um ecossistema em volta do sistema que é muito importante a gente prestar atenção. Um passo adicional que o sistema Selic pode dar para permitir uma expansão da dívida, especialmente da negociação da dívida, é atuar no mercado secundário de forma mais eficiente. Permitir que os participantes interajam entre si de uma forma mais eficiente do que é feito hoje. Nesse sentido, a nova ferramenta de pre-matching, desenhada pela equipe do Selic, já discutida em reuniões com o Comitê Selic, com os participantes de mercado, e que tem sido muito bem recebida, eu acho que pode atender essa necessidade de expansão adicional, de melhoria do mercado secundário. No momento que a gente consegue ter um mercado secundário com uma negociação mais eficiente, se viabiliza mais liquidez no título, mais liquidez e ainda mais segurança para o detentor do título, consequentemente mais espaço para novos participantes entrarem no mercado. O Selic já tem uma área dedicada a estudando essas tecnologias para que possa, de alguma maneira, e isso vai ser, não adianta você não querer, vamos dizer, enfrentar essas questões, porque você pode ser até atropelado aí se não aprender a lidar com essas novas tecnologias, né? Então, essa área do Selic, ela vem estudando e com certeza a gente vai ter muitas novidades aí nos próximos anos, né? Já sinto um orgulho muito grande pelo Banco Central, pela parceria com a Ambima, ter conseguido criar alguma coisa que de fato se mostrou à frente do seu tempo. Uma parte desse sucesso, e a gente precisa mencionar isso sempre, são as próprias pessoas que se envolveram no desenvolvimento do Selic, né, nas suas várias esferas, né? Tiveram aqueles que se envolveram mais no desenho do sistema, na elaboração do sistema, que foi um grande desafio, começando lá na década de 70, né? E depois disso passaram vários profissionais que deram as suas contribuições, se dedicaram muito, né, ao desenvolvimento do sistema. Eu me sinto orgulhoso disso. Quando falo disso, do Selic, eu me sinto orgulhoso
de ter vivido isso, ter desenvolvido isso, ter implantado esse troço, ter vivido cada minuto, dos meus dias, né, em cima desses projetos.